Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. É com alegria que eu os acolho para esse momento de reflexão, sempre com essa intenção, procurando sentido. Lógico que isso é inesgotável, né? Se você está diante de alguém que lhe propõe um único caminho, somente Jesus pode propor o único caminho. Esse é o caminho da vida, que tem muitos desafios, né? Essa maneira de você se realizar. Agora, quando eu falo assim, quando a pessoa ela é dogmática naquela só, é por isso aqui. Não, vamos nos abrir. Cada dia uma reflexão, isso é tão dinâmico, porque senão nós nos tornamos estáticos. E toda pessoa estática, ela não está aberta ao novo, né? E o novo traz novidades para a gente, a própria palavra já está dizendo. Então é muito bom isso. Agradeço muito as inscrições que estão sendo feitas e vai propagando, né? Porque a nossa intenção é ajudar com que as pessoas pensem. Lógico, eu sempre me baseio nas literaturas que estão por aí, pessoas que de fato encurtam o caminho para a gente, né? Já falávamos isso numa outra ocasião. Tem gente que traz água limpa da fonte, vai economizar o seu caminho porque traz água puríssima. Isso sacia a tua sede e vai ajudar você também a contribuir para que o mundo seja diferente. Agora, infelizmente, tem pessoas que trazem uma água não muito plausível, né? Uma água poluída. Isso pode complicar a vida da gente. Então, o que é fundamental? O nosso discernimento. E o discernimento nos faz coerentes, faz com que a gente aceite os nossos erros, que aceitemos os nossos erros. Muito bom isso. Não tenha medo de errar, não tenha medo de cair. É assim que a gente cresce. Hoje nós vamos falar sobre depressão, sobre esse transtorno depressivo maior, que é assim que é chamado hoje. A depressão, quando a gente para pensar, você já imagina, né? Quando você está dirigindo e de repente tem algumas placas que dizem cuidado, depressão, quer dizer, um buraco. Esse é um buraco que muitas vezes nós cavamos, ou que a natureza humana, biológica, cavou também. E às vezes a gente cai nesse buraco e a gente precisa superar. Então, eu diria assim, a grosso modo, existem o transtorno depressivo, que muitos são endógenos e outros exógenos. O que eu estou falando? Que tem depressão que faz parte da constituição biológica desse sujeito, faz parte da constituição psíquica desse sujeito. Teve uma questão genética, nós vamos falar isso mais para frente. E tem outras que são exógenas, quer dizer, estão externa ao nosso aparelho psíquico, está externa à nossa realidade, portanto, emocional, mas que atinge nossa emoção, não tem a menor dúvida. Por exemplo, uma comparação bem chula. Você tem uma questão biológica, você tem uma dor no estômago muito profunda, e você não consegue resolver isso, então pode gerar um processo depressivo, né? Mas ela é exógena, está fora da realidade, porque aquilo te chateia, aquilo te angustia, e você não parece que não consegue acertar, não consegue achar o remédio para você ficar livre, né, entre aspas, daquela dor. Então isso pode gerar uma depressão. Então quer dizer, aquilo que é biológico levou a uma situação emocional. Então, lógico, nós somos uma química, nós somos feito de células. As células elas são feitas de moléculas, as moléculas são feitas de átomos, temos toda essa constituição biológica. Tem gente que só olha para a constituição biológica e acha que tudo é uma questão biológica, só de corpo. Não, mas para pensar comigo. De repente, um aborrecimento pode te dar dor de cabeça, pode te dar dor de estômago, pode impedir uma série de coisas. E é um pensamento, às vezes. De onde vem esse pensamento que acabou, de uma certa forma, influenciando na sua vida biológica, né? Isso pode te trazer um processo depressivo. Então, veja bem, tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. É mais ou menos isso a depressão. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamentos suicidas até. Assim, é essencial diagnosticar a doença e iniciar um acompanhamento. Lógico, se você está depressivo, vou dizer mais uma vez,
não é uma situação, como muita gente diz, falta de fé, ou então, essa pessoa está sendo caprichosa. Não, não, por favor, é uma doença. E como tal deve ser cuidada, com muito carinho, com muito empenho. Quando você tem uma realidade diante de você, e essa realidade te atrapalha, o que é melhor fazer? Ir ao encalço dessa situação, enfrentar. Lembro mais uma vez do Jean Vanier, que foi o fundador da ARC. Ele disse que a solução sempre está no problema. Se você foge do problema, você está fugindo da situação. Tem muita gente que quer ficar livre do problema. Se você está querendo ficar livre do problema, você está fugindo da solução, porque a solução está no problema. Então vamos enfrentar. Você está sendo diagnosticado de tal situação? Vamos enfrentar juntos. E não desanimar. Acontecerá oscilações, mas não importa isso. Você não tem que ficar brigando consigo mesmo e muito menos com as pessoas. Já falávamos em outra reflexão que aquilo que pensam de você, a sua maneira de ser ou coisa assim, se é muito questionada pelos outros, a sua reputação, por exemplo, isso é um problema daquela pessoa. Lembra do título do livro que eu lhes falei, né? O que você pensa de mim é um problema seu. O que eu penso de mim, isso é um problema meu. Então, acho que é importante a gente ter esse discernimento. O discernimento é uma coisa fundamental, saber discernir uma brincadeira, saber discernir uma situação pela qual você tem que enfrentar e coisas assim. Então, nós estamos aqui porque estamos dispostos a dar sentido, porque queremos procurar esse sentido, não para fugir dos problemas, mas para que nós possamos encontrar realmente uma situação pela qual, de maneira tão dinâmica, eu possa conviver com essa situação e não me afundar no problema. Posso me aprofundar no problema e conviver com ele, talvez, se eu não conseguir, portanto, ressignificá-lo. Mas o importante é que eu possa ressignificar também de outra forma. Vejam bem, a depressão ela pode surgir por uma questão genética. Estima-se que esse componente representa 40% da possibilidade de desenvolver uma depressão. Então, é aquela coisa que nós falamos, você vem assimilado geneticamente. Você é formado dos genes do pai, da mãe, né? Então tem toda uma situação aí. Então você tem que saber se conhecer. O processo do autoconhecimento é fundamental para que a gente possa discernir. Então, uma situação genética. Tem um outro ponto que nós chamamos de bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores. Portanto, a noradrenalina, serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. São situações que, se de repente tiver com uma certa disfunção, nós precisamos fazer voltar à função. Serotonina, por exemplo, então é esse hormônio que está sendo produzido e se de repente não está produzindo, tem uma coisa errada. Então a gente tem que mexer com isso. Outro ponto, eventos vitais. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença. Então, você já tem uma predisposição, você já tem um pezinho lá. E se de repente você está vivendo momentos estressantes, como diz aquele pensador que diz assim, olha, todos os excessos são perigosos. Por exemplo, excesso de passado, o que gera? Depressão. Tem gente que fica olhando demais para o passado. O passado já não existe mais. É bom você olhar para que você não faça os mesmos erros do passado. Mas querer consertar o passado é estressante demais. Você fica imaginando, eu quero voltar lá, eu queria que fosse dessa forma. Não, por favor, se perdoe. O perdão é fundamental. Excesso de presente, o que gera? Ansiedade. Ou melhor, excesso de futuro gera ansiedade. E o excesso, portanto, de presente é que gera ansiedade. Tem muita gente com os excessos, que nem agora, estamos vivendo momentos difíceis, então é tão excessivo que a pessoa fica ansiosa, ela está com medo da situação. Aí cria uma situação terrível. E se você, lógico que compromete lá o seu futuro, não tem a menor dúvida. Todos os excessos acabam complicando
a sua vida, porque essa ansiedade compromete o seu futuro, né? Então, tomar muito cuidado, porque o excesso de presente, ele acaba gerando o quê? O estresse. Então, olha, só para recapitular e para ficar bem claro. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. E excesso de futuro, ansiedade. Né? Que você mistura também, lógico. Por isso que eu estava falando agora. Deixei mais claro um pouquinho a ideia do pensador, porque tudo que está em excesso, tudo que está transbordando, é o que está causando mal-estar em você. É como uma caixa d'água, né? Se você tiver muito estímulo, ela transborda, isso pode complicar. Então nós precisamos manter aquele nível, né? O nível saudável. E a gente busca esse nível saudável quando a gente se conhece, na nossa busca incansável, dinâmica do nosso conhecimento. E, portanto, isso vai fazer com que você tenha uma autoestima. Porque uma pessoa, quando ela não se gosta, é terrível isso, né? Se uma pessoa tem uma baixa autoestima, já comentávamos isso, né? Ela vai cair num buraco que ela não vai dar conta. Vamos pensar um pouquinho em fatores de risco que podem também contribuir para o desenvolvimento desse transtorno depressivo. Histórico familiar, como já falávamos, que esbarra a situação genética. Transtornos psiquiátricos correlatos, quer dizer, um outro transtorno psíquico pode desenvolver, porque ele está como que ligado à situação. Então, de repente, se você tem uma situação um tanto complicada, aí você pode, porque tem uma parte assustadoramente psicótica, por exemplo, digamos assim, porque todo mundo tem uma parte neurótica, uma parte psicótica, e às vezes você não é um psicótico, mas de repente você tem uma persecutoriedade, você fica angustiado porque estão te perseguindo, porque querem te destruir. É pessoas que têm demais inveja de você, se você vê desse jeito. Isso pode gerar um processo de buraco, né? Você está cavando um buraco, é como diz o ditado popular, você está cavando a sua sepultura. Você não está sabendo fazer escolhas e é tudo fruto do seu emocional. Já falava do estresse crônico, né? Tem gente que tem um estresse crônico. Por quê? Porque gasta energia demais nos seus pensamentos. Eu não consigo dar conta da realidade, então eu gasto uma energia, porque fico pensando naquilo o tempo todo, isso faz um mal para a gente. Você imagina, se nós somos uma energia, quando você se alimenta, as células vivem de açúcar, então nós precisamos que tudo aquilo que você se alimentou seja transformado em açúcar, lá pelo pâncreas. E se isso não acontecer, você vai precisar de insulina. Mas digamos assim, elas são sustentadas pelo açúcar. Aí de repente, se você começa a ter um estresse de situação, quer dizer, você não consegue entender aquela situação, imagine a energia que você gasta. Nós somos uma energia. Como eu preciso de energia para o meu corpo biológico, energia, proteínas, vitaminas e tudo isso que vocês sabem. Eu também preciso de uma energia mental que vai determinar a minha vida biológica. Imagina você ficar parado pensando no problema, não se perdoa principalmente. Ai, não devia ter feito isso. E fica se lastimando e não coloca amor em cima de tudo isso. E vejo que Jesus, quando ele falava justamente do perdão, é fundamental. Eu vim para perdoar. Eu vim para salvar. E como é importante você se sentir perdoado. E na medida com que você se sente perdoado, você também se perdoa e perdoa os outros. Agora, se você não perdoa os outros, é sinal que você não se perdoou também. Lembrem-se, algo que eu já devo ter falado a vocês, a gente comensura o nosso amor pelo perdão. Quanto mais eu estou perdoando, é sinal que eu estou amando. Ah, quer saber se está amando? É pelo perdão. Se você não perdoa, você não está amando. É um jogo de interesse, a gente está fingindo para nós mesmos. Aí você acaba caindo na armadilha do ego. Lembra que nós já falávamos sobre isso? Você cai numa armadilha e que você mesmo está se prejudicando. De repente você cai nessa armadilha inferior, você se coloca lá num buraco que você não consegue sair. Isso é triste demais, né? Porque você imagina, você anseia, você cria um estresse na situação que vai
ter consequências seríssimas. Portanto, a ansiedade crônica também, como nós já falávamos, né? Tudo que é crônico, você tem uma preocupação com o futuro, agora ainda mais, será que eu vou perder o emprego? Será que eu vou perder o emprego? Será que vai faltar aí comida? Eu vejo quando as pessoas, agora quando nós começamos com o distanciamento social, o que tinha de gente no supermercado comprando arroz, comprando açúcar, comprando feijão, aquela coisa. É engraçado, as pessoas não sabem conviver com o limite, ou melhor dizendo, não toleramos frustrações. E se a gente não sabe lidar com frustração, a gente não está entendendo a dinâmica da vida. É muito triste isso. E é bom a gente pensar junto. Por isso que ele estava falando, e insisto mais uma vez, nós estamos procurando sentido. Sentido para a vida, sentido ao nosso existir, tendo um olhar diferenciado para você. Outra coisa, disfunções hormonais, eu já falava isso, né? Uma questão de bioquímica cerebral. Também você pode ter, portanto, problemas de tireoide, por exemplo. A sua tireoide não está produzindo hormônio. Muita gente tem hipotireoidismo. E quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela não repõe o hormônio, ela tem um cansaço, um estresse. Isso pode levar a pessoa, é algo biológico, é bioquímico, mas vai levar a uma situação emocional complicada também. Há uma comparação muito chula. Se você tem uma dor de dente, é um dente só. Nossa, você fica de cama até, se perturba, parece que dói tudo. Você quer ficar dentro de um quarto escuro, fechadinho. Nossa, mas um dente complicou a vida inteirinha sua. Interessante, né? Algo que é biológico trouxe uma situação totalmente complicada para a sua existência. Então, preciso repensar. O que mais? Dependência de álcool e drogas ilícitas, por exemplo. Eu procuro estar lidando com essa população e eu vejo como eles são depressivos, né? Porque eles não conseguem sair desta dependência. Tudo que é dependência é muito perigoso, né? Tem gente que tem dependência dos outros. Ixi, conheço muita gente. Sem você eu não sou nada. E quando a pessoa morre, então ela quer morrer junto, mas então não viveu o amor. Não viveu essa dimensão de saber perder certas situações. Não, nós não podemos ser dependentes de ninguém, devemos amar as pessoas. Todo tipo de dependência, ela é patológica. Isso é terrível. Por isso que diz Jesus, se você não deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, enfim, já conhecemos a passagem. Por causa de mim, você não será digno de mim. Quer dizer, se você gerou dependência, por isso que a gente deixa, aprende de Jesus, que é o grande mestre, e voltamos aí, nós temos uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai, uma verdadeira esposa, um verdadeiro esposo, porque não tem dependência, tem liberdade. Porque a gente não vai querer dominar a pessoa, porque a pessoa que quer dominar a outra é uma pessoa intensamente patológica. É uma pessoa intensamente dependente. Isso faz um mal terrível. Traumas psicológicos. Portanto, olha, experiência de violência domésticas, o abuso sexual, por exemplo. Tem pessoa que foi abusada sexualmente, ou foi violentado sexualmente, ou foi violentado agora, nessa época de distanciamento social, tem muitas mulheres sendo espancadas, uma situação terrível. Então, se não souber trabalhar isso, porque a pessoa se sente ofendida, ela complica a vida dela. Ela complica porque são questões psicológicas, ela não está conseguindo lidar com a situação, ela não consegue enxergar além do problema, né? Não consegue. Então ela cria uma situação crônica, vai fazer um mal muito grande. Outra situação, doenças cardiovasculares, doenças endocrinológicas, portanto, problema de coração, problema de glândulas, uma série de coisas. Lógico, aquilo que eu estava falando, somos uma química, somos uma biologia, mas mexe com uma situação. Aí mostra que não é só aquele remedinho que você tomou, resolveu o problema, desencadeou uma outra situação. Pode colocar nesse buraco que você muitas vezes está vivendo. E esse buraco tem que ser preenchido. Torna a dizer, com muito amor. E esse amor se expressa no perdão. Por favor, comece a pensar um pouquinho nisso. Comece a se perdoar. Eu gosto muito
daquela oração que diz assim: eu sinto muito, eu peço perdão, eu te amo, eu agradeço. E Ponopono, é bom demais. É uma oração do Havaí, é milenar essa oração. Tudo que liga intimamente a você é bom, por que não? Você pode trazer para a sua vida e isso traz uma condição de cura saudável, dizendo para você mesmo talvez: olha, eu sinto muito, eu peço perdão. Você pedir perdão para você mesmo: eu te amo, eu te agradeço. E poder dizer para Jesus também: eu sinto muito aquilo que eu errei, eu peço perdão, eu te amo, Jesus, eu te agradeço. Porque Jesus veio justamente para ser uma solução. Ele não coloca situações difíceis na nossa vida. A cruz que nós carregamos, ela é inerente à nossa existência. Ela não é um acidente de percurso, não. Ela faz parte da vida, faz parte da maturação. Os problemas nos ajudam a crescer. Queiram os problemas e solucione-os. Porque se você não solucionar os problemas que você inventou, você vai ver onde você vai parar. Vamos olhar mais para dentro um pouquinho. Então vamos fazer essa pausa, depois nós voltamos a procurar juntos dar sentido a esse transtorno depressivo maior. Até o próximo encontro.